Fala galera, beleza? Emanuel aqui de novo. E já tem um tempo que eu não tava gravando aqui pro canal. Eu tinha pensado num conteúdo, eu falei com a galera do grupo do Telegram, que inclusive se você não participa, entra aí no link que vai estar na descrição do vídeo. A gente pensou sobre um conteúdo voltado para setups e timbres, mas de uma maneira geral, pensando um pouco mais atrás, né? Não necessariamente pensando só numa pedaleira, só num set de pedais específicos, mas pensando no que vem antecessor a tudo isso, tipo as bases para você começar a pensar um timbre, seja usando o seu set de pedais, seja usando a sua pedaleira, ou sei lá, seja usando um plugin no computador. Falou? Eu vou começar a falar algumas coisas, vai ser um vídeo um pouco mais teórico, eu vou passar algumas imagens aqui para vocês verem, mas eu acho que vai dar um bom embasamento para os próximos vídeos dessa série que eu vou trazer, pensando efeito por efeito. Então vamos lá para começar a destrinchar esse assunto. Bom, quando a gente fala de setup, quando a gente fala de timbre, pedaleira, pedal, a gente tem que entender algumas coisas, algumas bases na hora de começar a pensar o nosso timbre, que é mais ou menos a ordem que a galera costuma usar, os pedais e tudo mais. Porque, assim, na verdade, não existe uma regra definida, vai do que você quer tirar de som. Mas quando a gente tá começando, quando a gente quer começar a criar os nossos próprios timbres, a gente precisa entender a regra para depois a gente fugir dessa regra. Basicamente, seguindo uma regrinha, seria: a nossa guitarra, ela entra direto num pedal de afinador. É o primeiro pedal da cadeia, você precisa afinar a guitarra, serve para mutar também o timbre quando você, sei lá, precisa trocar de guitarra, se você tem mais de uma guitarra, quando você não tá tocando e precisa não fazer barulho em cima ali do palco, em cima do lugar que você toca, enfim. E aí, do pedal de afinador, a gente pode entrar nos filtros, que seria o pedal de wah-wah, que vem wah-wah, alto wah, enfim, esses pedais que fazem essa filtragem. E daí, do pedal de filtro, a gente entra num compressor. Aí do compressor, a gente entra na primeiro estágio de ganho, que seria o stage 1, né? Um overdrive bem tranquilo, assim, bem leve. O segundo estágio de ganho, que seria um outro overdrive, mas aí já um pouquinho mais forte. E por último, o terceiro estágio de ganho, stage 3, que seria já uma distorção, uma coisa mais pesada, assim, sei lá, que você usa para solo, ou se você toca uma música realmente mais pesada, é a sua distorção, assim, de fazer aquelas bases pesadíssimas, enfim. Aí até então a gente tem afinador, pedal de wah-wah, stage 1, 2 e 3 de ganho de distorção. Daí a gente parte pro pedal de volume, se você tem, se você gosta, enfim. Aí, por que o pedal de volume não vem antes? O pedal de volume ele não vem antes das distorções, porque se você colocar ele antes, quando você diminuir o volume, não necessariamente você vai diminuir o volume do seu som. Você vai estar diminuindo o ganho das distorções que estão logo a seguida do pedal de volume, porque vai entrar menos sinal, consequentemente os pedais vão distorcer menos. Em seguida do pedal de volume, a gente entra em modulações, tipo coros, trêmulo, phaser e esses efeitos dessa categoria. Aqui eu tô pensando uma regra básica que é o mais usual possível, porém nada te impede de testar, sei lá, eu gosto de botar o chorus antes da distorção, eu gosto de botar o phaser antes da distorção. E aí o céu é o limite, desde que você entenda o que você está fazendo. Entende primeiro a base, para depois você partir para uma distorção dessa base, um desmanche dessa base, digamos assim. Aí depois das modulações, a gente entra em delay e por último, reverb. Tem alguns pedais que eu não falei aqui, como por exemplo, booster de volume e fuzz. No caso do fuzz, a gente colocaria ele antes ainda do filtro, que seria antes do pedal de wah-wah. É um pedal que é mais específico, né? Não é muita gente que usa, então eu deixei para falar dele assim bem por alto, mais para o meio do final do vídeo.
E os pedais de booster, de volume no caso, eles vêm logo a seguir dos drives, porque ele vai levantar o volume, mas também nada te impede de colocar ele depois das modulações. Depois das modulações tem uma questão que vai aumentar as modulações juntos e tal, pode não ser tão bom. Então ele vem depois dos pedais de distorção e drive, porque aí ele só aumenta o volume. Se esse booster estiver antes dos pedais de distorção, de overdrive, etc., quando você pisar nele, ele não vai aumentar o volume, ele vai aumentar a quantidade de sinal, porém ela vai estar entrando nesses pedais de distorção que eles vão distorcer ainda mais o seu som, ou seja, seria um booster de ganho. Então, basicamente, essa é a regra básica do set que a gente precisa montar. Assim, a gente começando num pedal de afinador, terminando no reverb. Nos próximos vídeos eu vou trazer assim um set montado para vocês verem como funciona, e aí depois a gente vai destrinchando efeito por efeito para poder chegar num entendimento geral do setup. Vai servir para você usar tanto na sua pedaleira, tanto no seu set de pedais, tanto no seu plugin, e você vai conseguir criar a sua identidade sonora a partir do momento que você entende o que você está montando ali. Você não pensa só, quero uma distorção pesada, mas o que eu faço? Eu quero, um som clean. Enfim, não vai ser um pensamento tão raso, vai ser um pensamento mais embasado. Falou? Então, se você não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever para não perder os próximos vídeos dessa série. Fica ligado aqui, entra no grupo do Telegram, que tá o link na descrição do vídeo. E é isso, galera. Tamo junto, abraço, até a próxima.